pessoal. Eu, às vezes, tomo um susto. Como o tempo tá passando rápido, muito rápido, rápido demais. A gente já tá na Páscoa, já pensou? A gente mal acabou o Natal e a gente já tá na Páscoa. Eu chego a ficar, às vezes, assustada de tão rápido que o tempo tá passando, não é? Tomara que passe bem rápido e acabe logo essa doença e a gente se encontre novamente. É esse o meu desejo. Vou fazer uma pergunta para vocês, certo? Vocês já pensaram ou perguntaram aos pais de vocês o que o nome de vocês significa? Eu pesquisei o meu. E o meu nome, Sônia, ele vem de um lugar muito distante. Ele vem da Rússia. Já pensou? Da Rússia, de outro continente. É um nome que vem assim, de muitos nomes. Ele vem do nome Sonja, que vem do nome Sofia, e aí chega em mim, chega em Sônia. E ele significa sabedoria. Olha que legal. Eu acho que os meus pais não sabiam disso quando colocaram meu nome. Há 20 anos atrás. Eles não sabiam que o meu nome significava sabedoria. Não sabiam, eu acho. Mas é muito legal a gente saber a origem do nome, não é? Vou deixar isso para vocês pesquisarem, tá certo? Porque eu vou falar hoje de uma história que tem um nome, uma pessoa que tem um nome estranho. Vocês vão ver. Vamos lá, vamos descobrir quem é. Tinha uma rua muito cheia de gente, entupida de gente. Aquelas ruas bem movimentadas, onde tem um comércio muito movimentado. Estava cheia de gente. E aí, nessa rua, no meio dela, no meio das pessoas, tinha um homem que tinha uma mochila nas costas. E na mochila dele, ele tinha um saquinho cheio de moedas. No meio da confusão, não era nem confusão, era no meio da multidão, no meio das pessoas andando, não é? Ele não percebeu. Mas alguém colocou a mão dentro da mochila dele e pegou o dinheiro. Mas como as pessoas estavam batendo umas nas outras, ele nem notou e ele seguiu adiante. Foi-se embora, seguiu adiante. Mais adiante, quando ele precisou do dinheiro, que ele olhou na mochila, cadê? Cadê o meu dinheiro? Só sobrou uma moeda. Onde está meu dinheiro? O que aconteceu? Perdi o meu dinheiro do mês todo. O que aconteceu? Coitado. Ficou tão aperreado. Tinha perdido o saco de dinheiro dele. Mais adiante, numa outra rua, vinha um homem com duas coisas assim, carregando uns cestos de fruta, cheios de fruta. E quando ele menos esperava, coitado, alguém esbarrou nele, bateu nele e derrubou todas as frutas no chão. Ai, coitado, machucou tudo. Pera, mamão, laranja, maçã, abacaxi, tudo no chão. Machucou, estragou, ia ficar difícil dele vender. Coitado. Ele nem viu quem foi, só viu que alguém bateu com violência nele e derrubou todas as frutas dele no chão. Puxa, que confusão que tá virando essa rua. Numa outra rua, tinha uma moça passeando, uma moça bem bonita. Ela estava passeando. Quando a gente vai passear, a gente se enfeita, a gente se arruma, não é? E ela estava bem bonita, passeando, comprando as coisas que ela queria comprar, frutas e tudo mais. E ela tinha um colar bem lindo no pescoço dela. Quando ela viu, vinha um homem assim, mas foi tão rápido, que nem deu tempo. Ela mal viu o homem, ela olhou assim o homem, ele passou por ela e ele arrancou o colar dela. Arrancou. Com uma força tão grande
que não deu nem tempo dela segurar. Arrancou o colar, ó, desapareceu na multidão. Foi embora. Coitada, ela gostava tanto daquele colar. Aquele colar era tão bonito e tinha sido caro e ela gostava dele, que ela só conseguiu fazer uma coisa: dar um grito de susto. Roubaram meu colar! Ai, socorro, roubaram meu colar! Deu um grito e começou a chorar. Só chorou. A pobrezinha chorou tanto, 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 porque perdeu uma coisa que ela gostava. E aí ficou a confusão naquela rua. Um homem sem dinheiro, um mercador sem as suas verduras, sem as suas frutas, e a moça sem um colar. Fora o que a gente nem soube, talvez já tenha acontecido mais alguma coisa, né? Mas, longe daquela rua cheia de gente, nos becos meio escuros, com sombras, escuros, com um jeito até triste, lá por aqui por dentro tinha uma casa pequenininha. Uma casa onde entrou um homem. Este homem entrou nesta casa. E ele, quando entrou lá, chegou no meio da sala e ele puxou de um bolso um saco de moedas. De uma mochila que ele tinha nas costas, um bocado de frutas. E na outro bolso, um colar. Era ele. Esse homem aqui tinha roubado tudo: o colar, as moedas e as frutas. Era um ladrão famoso. As pessoas sabiam que esse ladrão existia. Ninguém nunca tinha pego ele, mas sabiam que tinha um ladrão que pegava as coisas das pessoas e que ninguém conseguia pegá-lo. Ele tinha um olhar bem esperto. Ele vivia andando assim, sempre desconfiado, com um olhar muito esperto, umas pernas velozes que corriam para todo canto e ninguém pegava ele. Ele tinha um nome diferente. Sabe como era o nome dele? Ninguém. Já pensou? Que nome estranho? Ninguém. Isso é nome de gente? Pois era assim que ele se chamava. Ninguém. Ninguém era um homem triste. Também pudera. Com esse nome não significa nada, não é? Se você pensa que alguém chegou assim, alguém foi lhe visitar ontem, você diz ninguém. É porque não apareceu ninguém, né? Tem alguém batendo na sua porta? Tem não, ninguém. É porque não significa nada. Ninguém significa nada. E esse era o nome dele. Que coisa mais esquisita. Pois ninguém, ele tinha até algum dinheiro. Porque ele roubava, vivia disso. E ele nem tinha medo de roubar. Ele fazia isso desde pequeno. E ele roubava as coisas, mas engraçado. Ele tinha moedas, tinha colar, tinha joias que ele tinha roubado, mas ele não era feliz. Não era. E ele sabia disso. Ele tinha certeza disso. Eu roubo tanto, tenho até coisas de valor, mas eu não consigo ser feliz. E ele, quando roubava, ele era até vaidoso, sabia? Era. Parecia, ó, quando ele roubava alguma coisa, o coração dele enchia assim, ó. Enchia de vaidade. Ah, eu sou melhor do que você. Você é uma boboca. Eu roubo você e você nem me alcança. E ninguém me prende, ninguém me pega. E a vaidade dele subia assim, ó. Ficava todo inchado de vaidade, porque ninguém pegava ele. Mas depois que acontecia isso, que ele ia para casa, ele ficava desse tamanho. Desse tamanho assim. Parecia que ele murchava. E murchava mesmo. Que vida sem sentido. Nada me alegra. Roubar não me alegra, beber não me alegra, fumar não me alegra. Os amigos que eu ando
Ai, tudo gente que só quer o meu mal também. E que só faz mal também às pessoas. Era tão difícil a vida dele que ele sabia. E isso começou a incomodar ele. E ele foi ficando tão aperreado, tão aflito, tão aflito, tão aflito, que um dia ele começou a chorar bem alto no meio da rua. E tão agoniado que ele estava, que dor no meu coração, eu não consigo ser feliz. Nada enche o meu coração, nada. Eu roubo, faço tudo, nada enche o meu coração. Que vida triste. E um belo dia ele deu um grito no meio da rua. Estava tudo bem deserto. E ele gritou: ai, ninguém pode me ajudar. Ninguém. Ninguém pode ajudar ninguém. A mim. Ninguém pode me ajudar. Tão aperreado que ele estava. Será que tem alguém que possa? Esse homem, que nem conhecia ele, ouviu aquele grito de angústia. Quando ele perguntou: será que alguém pode me ajudar? Eu sou ninguém. Será que alguém pode me ajudar? Esse homem desceu aqui essas escadas e chegou junto dele. E quando esse homem chegou perto dele, ele chamou ele assim e disse: venha cá, eu conheço uma pessoa que pode me ajudar. Ele olhou e disse: acho que não. Eu acho que não tem, assim, alguém que possa me ajudar. Eu sou um ninguém. Eu sou uma pessoa desprezível, um ladrão. Eu não acredito que alguém possa me ajudar. Aí ele disse: eu sei de alguém que pode lhe ajudar. Mas, minha gente, vocês não sabem o que aconteceu. Na hora que ia aparecer uma pessoa que podia ajudar ele, aconteceu uma coisa. Sabe o que foi? A moça que ele roubou o colar, que viu ele passando na hora para puxar o colar. Essa moça estava passando na rua nesta hora. E ela olhou e ela disse: foi ele! Foi ele que roubou. Foi ele que roubou o meu colar. Ela disse para ele: foi ele que roubou o meu colar. E aí, tinha uns guardas passando na esquina que ouviram o grito dela, ela dizendo que tinha achado o ladrão que tinha roubado o colar dela. Os guardas correram e pegaram ela. Pegaram ele, correram, pegaram, e ele gritou assim, mas nem adiantou, os guardas levaram ele. E ele perdeu a chance de encontrar a pessoa que ia ajudá-lo, que podia ajudá-lo a sair daquela tristeza e daquele coração tão vazio, tão angustiado. E aí, ele foi embora, levaram ele. E no outro dia de manhã, levaram ele para ser crucificado. Crucificado é ser pregado numa cruz. E levaram ele para ser pregado numa cruz. E ele foi. Chegando lá, tinham 2 outros homens. Eram 3 cruzes. Ele ficou de um lado. Colocaram ele na cruz de cá, tinha uma cruz no meio e tinha uma outra cruz. Ele olhou para aquele homem do meio, olhou para o outro, mas o seu olhar voltou para o homem do meio. E quando voltou, ele olhou e disse: que homem diferente. Ele percebeu que aquele homem ali do meio tinha um olhar doce, um olhar tão diferente, um olhar que ele nunca tinha visto na vida dele, por onde ele andava. Ele jamais tinha visto um olhar tão bondoso. Ele olhou para aquele homem e ele disse assim: amigo,
O que fazes aqui? Pareces que não mereces esse castigo. O que fazes aqui? Não pareces culpado como nós. O que fizeste de mal? Nessa hora, aquele homem que tinha achado ele chegou lá no pé do monte e disse a ele: era esse daí que eu ia lhe apresentar. Era ele. Ele pode lhe ajudar. Mas antes daquele estranho falar, ele já tinha sentido uma coisa muito diferente no coração. Engraçado, parece que só de olhar aquele olhar bondoso, o coração dele estava ficando diferente. A angústia estava indo embora. Nessa hora, o outro que estava aqui começou a gritar para ele: para de perguntar essas coisas, ele não pode nos ajudar. Por que você está perguntando o que ele fez? Para! Não pergunta, ele não pode ajudar a gente, não pode tirar a gente daqui. Ele está do mesmo jeito que a gente. Ele vai morrer na cruz do mesmo jeito que a gente. Ele não pode ajudar a gente. Mas ninguém não acreditou. Não. Aquele homem tinha uma coisa diferente. Tinha um olhar doce. Um olhar que oferecia perdão. Um olhar que oferecia amor. Era muito diferente. E ele começou a se arrepender de tudo que ele tinha feito na vida. Apenas olhando para aquele homem, ele começou a se arrepender. E a se arrepender. E mesmo pendurado naquela cruz, uma paz começou a entrar no coração dele. E ele olhou para Jesus e disse: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino, no seu paraíso. Lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. E ninguém entendeu que naquele momento ele tinha sido transformado em alguém. Agora ele tinha alguém que o amava. Alguém que o amava. Alguém que lhe dava perdão. Alguém que lhe oferecia amor. Alguém que lhe oferecia uma vida eterna no paraíso. Mas será que acaba assim a história? Será? Será que acabou? Nesse livrinho, onde eu estou contando a história para vocês, acaba aqui. De verdade, ela acaba aqui. Esse homem aqui, Edmilson Bezerra, nesse livrinho Ladrão do Coração Vazio, ele encerra a história aqui. Ele contou a história do ladrão, que foi pregado com Jesus na cruz. A Bíblia não fala essa história, mas ele resolveu contar a história desse ladrão. Ele criou essa história e contou pra gente. Só que a história não acaba aqui. Ele esqueceu de uma parte. E a parte mais bonita. Ele esqueceu de dizer que a gente não pode procurar entre os mortos aquele que vive. Ele esqueceu de dizer que Jesus não ficou aqui com ninguém, que agora era alguém. Ele esqueceu de dizer que o túmulo ficou vazio. Mas a Bíblia diz isso pra gente. Lá no Evangelho de Lucas 24, 5 e 6, diz assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Se isso não tivesse acontecido, a nossa vida não teria sentido nenhum. A morte tinha vencido, mas a morte não venceu Jesus. Pelo contrário, Jesus venceu a morte e ressuscitou. E com a sua ressurreição, ele nos dá a vida eterna. Com o seu sacrifício,
na cruz, morte e ressurreição. E é isso que é a Páscoa. É isso que nós vamos comemorar domingo. O sacrifício de Jesus na cruz, sua morte e sua vitória sobre a morte. É a passagem da morte para a vida. Isso é a Páscoa. A morte do pecado, a morte daquilo que nos afasta de Deus, para a vida eterna nos céus, com Jesus. Ninguém, ele entendeu isso. Ele entendeu que aceitando Jesus na cruz, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, reconhecendo que aquele sangue estava lavando o seu coração, ele com isso tinha o perdão, tinha paz e o seu coração se enchia de amor. E através da ressurreição de Jesus, ele teria vida e vida eterna. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temos vida eterna. Apenas por amor, ele fez isso. Morreu por mim e por você. Apenas por amor. Por nos amar. Porque Deus disse que amava tanto o mundo que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não fique morto, mas tenha a vida eterna. Este é o sentido da Páscoa, que nós vamos comemorar domingo. E eu desejo para vocês um bom e feliz domingo de Páscoa. Que a gente guarde no nosso coração essa mensagem e que o nosso coração seja muito grato por tão grande amor. Um amor que às vezes a gente nem entende, mas é um amor tão grande e de graça que a gente tem que ser grato todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a gente fique guardado embaixo das asas do Senhor enquanto tudo isso passar. Um beijo para vocês.